Gente, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, vamos intensificar a nossa oração. A visão que eu tive aqui no monte foi forte. Existe uma aposta, ou seja, uma aposta como se dissesse, agora é tudo ou nada, ou a gente fica paralisado, ou a gente avança. Que era uma aposta dobrada. Mas quem dobrará a aposta se arrependerá do dia em que nasceram. O Brasil deve clamar 300 vezes mais, porque jornais nacional, telejornais, blog, site, vão ter notícia de 2 meses para contar em um dia só, é muita coisa. E eu quero afirmar, isso não é brincadeira. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Porque a visão foi estrondosa, uma luz maravilhosa, uma presença gigantesca, e só Deus pode proporcionar isso a alguém humano sobre a face da terra. Eu tenho aqui para dizer que nós vamos, gente, em nome de Jesus, eu não vou dizer pelo amor de Deus, vamos intensificar, não multiplicar 300 vezes mais a nossa oração. A visão que eu tive aqui no monte foi forte. Existe uma aposta, ou seja, uma aposta como se dissesse, agora é tudo ou nada, ou a gente fica paralisado, ou a gente avança. E a visão que eu tive aqui no monte, ela não é agradável em partes. Para o bem, para a normalidade, a hora do impacto, a hora do confronto, lógico, gera-se algum transtorno, né? Para todos os lados. Quando você sente algo que vai acontecer, né? E todo ataque, todo ataque tem um contra-ataque, mais ou menos assim. Eu vou especificar assim, bem claro, o que foi que eu vi. Eu vi o seguinte, que era uma aposta dobrada, mas quem dobrará a aposta se arrependerá do dia em que nasceram. Quem dobrará a aposta se arrependerá do dia que nasceram. E aí é necessário o alerta de Deus, que vocês se preparem. Eu apenas estou passando uma visão. Haverá algo que vai ser dobrado na briga espiritual sobre o território nacional brasileiro e americano. Vai ser dobrado. Foi feita uma reunião. Eu vi uma reunião no plano espiritual. Essa reunião no plano espiritual dobrará essa aposta.
O sol aqui está muito grande. O sol está muito grande e o vento também. E uma reunião no reino espiritual que dobrará essa aposta. E não é uma coisa agradável. Mas, enquanto os opositores se reúnem, já houve uma vasta investigação, eu também vi isso no reino espiritual, com milhões e milhões de provas e dezenas de caminhos por onde é que vai ser esse, eu posso dizer no reino espiritual, ataque do bem. Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu apenas fiz essa live urgente, e vou encerrar em 4 minutos, para que vocês contemplem esta visão. O Brasil deve clamar 300 vezes mais, porque jornais nacional, telejornais, blogs, site, até mesmo hoje meia-noite, vão ter notícia de 2 meses para contar em um dia só, é muita coisa. Vão ter notícia para contar, para divulgar, e meses e meses não dá para caber em um dia só. E assim vai ser. Lembra aí Amós 3,7? Amós 3,7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos, seu servo, os profetas. Eu vim aqui orar com uma finalidade, por ordem de Deus, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, orar pela nação brasileira. E eu quero afirmar, isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Veja, quem tem ouvido os outros que o Espírito diz à igreja, contemple. Cumprimentar minha família aqui presente, a minha esposa Viviane, meus filhos, Juliana, Alexandre e Gabriela, e os namorados e a noiva do meu filho, e dizer que é uma grande alegria poder estar aqui presente para uma cerimônia que é uma cerimônia simples, mas importantíssima, uma cerimônia que demonstra ao mesmo tempo a importância da alternância de poder na justiça eleitoral e a continuidade desse trabalho belíssimo que a justiça eleitoral faz. Eu tive o grande prazer, e aqui renovado, de ter sido empossado no Supremo Tribunal Federal pela ministra Carmen Lúcia, quando era presidente do Supremo Tribunal Federal, no dia 20 de março de 2017. E hoje, depois de também ter o prazer de compor o Tribunal Superior Eleitoral com a ministra Carmen Lúcia, minha vice-presidente, hoje ter essa satisfação da ministra Carmen de cerrar o meu retrato, que ela escolheu, eu não tinha nem visto o retrato ainda, tamanha confiança que eu tenho na ministra Carmen para a escolha da fotografia. Eu vou falar, estou falando muito, eu vou falar pouco, mas eu escolhi uma frase aqui que cabe muito bem para a Justiça Eleitoral, para o Tribunal Superior Eleitoral, para o Poder Judiciário brasileiro e para a democracia. É uma frase de Abraham Lincoln, que dizia que os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. O Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral é absolutamente inflexível na defesa da democracia. A Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, o Poder Judiciário brasileiro, nós somos absolutamente inflexíveis na defesa do Estado de Direito. Esse Tribunal Superior Eleitoral deu mostras nas sucessivas presidências, deu mostra de que só tem uma missão, a grande missão de realizar as eleições, de mostrar ao povo brasileiro que aqueles que a maioria da população escolhe serão diplomados, serão empossados e governarão no prazo que a Constituição estabelece, até que novas eleições venham. É um princípio inflexível do Poder Judiciário, é um princípio inflexível da Justiça Eleitoral,
defender o Estado democrático de direito. Pouco importa quais são ou quais serão as agressões. Pouco importa quais são ou quais serão os inimigos da democracia, os inimigos do Estado de Direito. Sejam inimigos nacionais, sejam inimigos internacionais, o país soberano como o Brasil sempre saberá defender sua democracia. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a homenagem que hoje é realizada e fico absolutamente tranquilo porque sei que a presidência da ministra Carmen Lúcia tem esses mesmos princípios. E com essa direção competente, essa direção séria, o Tribunal Superior Eleitoral estará sempre em boas mãos. Muito obrigado. Mas agora tem esse gigante por aqui. Fala, meu rei. Bom dia, Pitoli. Bom dia, amigos da Rádio Auriverde Brasil. Bom, hoje eu gostaria de comentar as declarações do ministro Alexandre de Moraes ontem no TSE, aonde ele, em uma cerimônia para a inauguração de um quadro seu, como ex-presidente, na galeria de ex-presidentes do TSE, ele deu uma declaração que eu vi muito pouca gente comentar e acho que vale a pena a gente fazer essa reflexão aqui. Bom, até o momento, nenhum ministro da Suprema Corte se pronunciou sobre as sanções que o próprio ministro Alexandre de Moraes ou outros ministros, ou até mesmo escritórios de esposas de ministros poderão sofrer através da Lei Magnitsky, Tá todo mundo caladinho, ninguém dá um pio. O que é muito curioso, porque eles adoram o microfone, eles adoram mandar mensagenzinhas lá para aquela rede de televisão, aonde os jornalistas ficam ali com seus celulares na mão, recebendo informações online, e tá todo mundo em silêncio. O próprio Luiz Roberto Barroso, perguntado há um tempo atrás, disse que não tinha nada para falar sobre isso não, que isso era assunto de governo e do Itamaraty. Pois bem, ontem, como eu disse, na inauguração do seu retrato lá na galeria de ex-presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes disse a seguinte frase, abre aspas, pouco importa quais são as agressões, os inimigos da democracia e do Estado Democrático de Direito, sejam inimigos nacionais ou internacionais. Um país soberano como o Brasil sempre saberá defender a sua democracia, fecha aspas, disse o ministro. Curioso, Inimigos internacionais? Bom, não creio que o Brasil tenha nenhum inimigo internacional, muito menos para ser citado assim por um ministro da Suprema Corte brasileira. É óbvio que ele estava se referindo ao Marco Rubio e ao governo Donald Trump. Claro que ele não teve foi a coragem de bater de frente com nenhum deles, pois ele sabe que nesse jogo ele não é o dono da bola. Então, pela primeira vez, mesmo que assim disfarçadamente, veladamente, o próprio ministro Alexandre deu uma declaração dessas dizendo que o país é soberano e o Brasil saberá defender a sua democracia. Será mesmo, ministro? Será mesmo que o Brasil vai querer defender o senhor? Que os seus pares vão querer continuar segurando a sua mão? Que a Faria Lima, os banqueiros, as pessoas que mandam no Brasil, na hora que forem sancionadas, porque tem ligações com o senhor, eles vão querer continuar apostando nesse cavalo paraguaio? Não sei. O futuro dirá. Mas a gente sabe que quem tem muito dinheiro não gosta de perder nenhum dólar. E perder bilhões e bilhões por se relacionar com alguém sancionado não me parece ser uma boa ideia e não acredito que eles vão enveredar por esse caminho. De qualquer jeito, foi a primeira declaração de um ministro da Suprema Corte sobre esse imbróglio que está acontecendo aí entre os Estados Unidos e a Suprema Corte. Não é entre os Estados Unidos e o Brasil. Aliás, me corrijo, não é nem entre os Estados Unidos e a Suprema Corte, é entre os Estados Unidos e um ministro em seu CPF, por enquanto. As coisas podem se alastrar, mas por enquanto é apenas um CPF. E por isso mesmo, o governo brasileiro não deveria se meter nisso, o Itamaraty não deveria se meter nisso, ninguém deveria se meter. No máximo, e olhe lá, a instituição Suprema Corte poderia sair em defesa de um dos seus ministros, no máximo, e mesmo assim, pisando em ovos para não melindrar o Marco Rubio e o governo Donald Trump. Mas como a gente viu ontem mesmo, o presidente da República, o Lula, saiu em defesa do ministro, ou seja, agora não tem volta atrás. Eles estão juntos e o que acontecer para um, provavelmente acontecerá para o outro. Eu nem acho que vai ter sanção para Lula nesse primeiro momento. Talvez no futuro isso aconteça, mas agora não vejo possibilidade disso acontecer. Enfim,
o ministro ontem, mesmo que, por outras palavras, ele deu a ideia dele sobre uma pré-defesa, digamos assim, quando ele diz que, sejam inimigos nacionais ou internacionais, um país soberano como o Brasil sempre saberá defender a sua democracia. Vamos ver, porque eu acredito que a cada dia que passa é um dia mais próximo de sanções acontecerem para o próprio ministro. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.